No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a migração de uma aplicação ASP.NET Core versão 2.2 para 3.1. No meu cenário eu estou utilizando uma aplicação Vue.js no front-end, uma aplicação ASP.NET Web API 2.2 no front-end e estou utilizando o Entity Framework com Code First. Logicamente que o meu cenário pode ser diferente do seu, mas provavelmente muitos dos problemas que eu vou encontrar na migração desse projeto real são muito parecidos com o que você vai encontrar no seu dia a dia, na sua empresa, ou até mesmo em projetos pessoais. Então eu tenho uma aplicação ASP.NET Core convencional aqui, uma Web API com a migration do Entity Framework. Eu estou utilizando o SPA, por isso que tem a pasta Client App. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir nas propriedades do projeto, e se a gente der uma olhada mais especificamente em Application, tem o Target Framework aqui, está apontado para .NET Core 2.2. A gente precisa mudar para 3.1, mas antes disso você precisa instalar ou a versão mais recente do Visual Studio ou o SDK para 3.1. Então, acabei de alterar aqui. E esse é só o primeiro passo da migração. Se a gente fizer um build aqui, a gente acabou de trocar para 3.1, fizer o build do projeto, aparece aqui uma quantidade enorme de erros, porque a gente vai precisar mudar algumas coisas a nível de código, um monte de alertas aqui referentes com recomendações para trocar alguma coisa, remover algum pacote e, como eu falei, um monte de erro, 908 erros encontrados só nessa solution, que não é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá no Get Package e fazer o upgrade para 3.1 dos pacotes que estão para 2.2. E existem alguns específicos, como o do Entity Framework, que nem está aparecendo mais lá na lista, e aí a gente vai precisar instalar. Estou instalando aqui a versão 3.1 e preciso instalar também alguns outros subpacotes relacionados ao Entity Framework, como Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Na verdade, só o SQL Server já é suficiente para 3.1, mas como eu já tinha no outro, eu só estou apenas migrando. E existem alguns outros pacotes do Entity Framework que eu vou instalar também, que eu sei que eu utilizo nesse projeto. Aceitar. Então a gente fez upgrade de alguns pacotes aqui, instalou alguns que estavam faltando, que tinham sumido por conta da mudança de target da versão do .NET Core, e vou baixar aqui, instalar o último pacote referente ao Entity Framework aqui, que eu tenho na minha lista. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Instalado. Então, acabei de instalar o último pacote referente ao Entity Framework. Se a gente der um rebuild aqui no projeto, você vai ver que muito provavelmente a quantidade de erros vai diminuiu para um erro. Então a gente foi de 908 para apenas um erro, mas ainda tem alguns erros aqui na startup e mais algumas recomendações referentes à incompatibilidade de 2.2 para 3.1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, considerando que existe esse alerta aqui referente à obsolescência de pacotes Razor para 3.1, você precisa ir no arquivo CS Project do seu projeto. Aqui está, eu abri um bloco de notas aqui, e remover os pacotes que não são necessários para 3.1, como esses dois aqui, que
O próprio Visual Studio está me apontando aqui que eu preciso removê-los porque eles não são mais necessários para .NET Core 3.1. Removi, salvei. Aqui você pode ver no início do arquivo que está apontado para 3.1. Se a gente der uma olhada ainda no restante dos erros aqui, der um rebuild, a lista vai diminuiu de 7 para 6, mas a gente tem ainda algumas coisas para arrumar aqui. A maioria dos erros está relacionado ao startup.cs file, e eu vou terminar de fazer o upgrade aqui de alguns pacotes que eu já tinha instalado, como esse Microsoft Azure Storage Blob, porque na primeira atualização de pacotes a gente só fez para o Entity Framework. Então fiz aqui do Blob Storage e vou fazer aqui do System Configuration Manager e do Vue CLI Middleware, que é o pacote que eu estou utilizando para trabalhar com Vue.js e ASP.NET Core em modo Single Page Application. Se a gente der um rebuild aqui na application, você vai perceber que os warnings continuam aqui, independente da gente ter feito o upgrade dos pacotes, porque muitas das mudanças necessárias se aplicam não somente à atualização de pacote, mas também a mudanças de código de coisas que se tornaram obsoletas ou sintaxe de algumas coisas que mudaram, principalmente no arquivo de inicialização do projeto ASP.NET Core. E se a gente der uma olhada no na nossa class Startup aqui, a gente tem as chamadas aqui, os usings referentes ao ASP.NET Core 2.2. Aparecem alguns erros aqui, algumas recomendações, como por exemplo essa recomendação para utilizar o use MVC ao invés do que a gente estava utilizando. Vou remover aqui esse namespace ASP.NET Core referente ao MVC, porque definitivamente não é mais necessário para 3.1. E vou apagar também aqui esse use MVC, porque essa sintaxe se tornou obsoleta, considerando que existem muito mais opções agora no ASP.NET Core 3.1. Ao invés de utilizar aquela sintaxe, eu estou utilizando use routing, que é para apontar no 3.1 que a minha web API está utilizando routing, e é possível no .NET Core 3.1 especificar endpoints específicos para MVC, para Hub do SignAware, para Blazor. Também no meu caso aqui eu utilizo somente o endpoint controller, então considerando que é uma web API, map Blazor Hub, existem várias opções aqui. Map Hub, que é o tradicional para SignAware. Vou colocar aqui Map Controllers, ponto e vírgula. Então a gente já arrumou uma das coisas que estavam apontando para a gente, que era a obsolescência de algumas diretivas referentes ao MVC, e existem ainda alguns problemas nessa classe. Vou remover completamente essa diretiva. Existe também um apontamento aqui para biblioteca JSON. Vou apagar completamente isso daqui, porque está completamente errado. E a gente precisa utilizar a nova biblioteca para JSON disponível nativamente agora no .NET Core. Se você dá uma olhada aqui, não existe referência a nenhum pacote NewSoft.json. Mesmo se a gente instalar o pacote
referente ao NewSoft.json, vocês vão ver que não vai funcionar. Deixa eu instalar aqui para mostrar para vocês a versão mais recente. Instalando, pode demorar um pouco dependendo da sua conexão de internet e da sua máquina. Então, mesmo instalando, eu continuo recebendo aqui a indicação de que tem alguma coisa errada com o apontamento do pacote, mesmo se eu referenciar aqui NewSoft.json, continua não reconhecendo, porque isso mudou consideravelmente. Ó, não existe referência para esse NewSoft.json atrelado a extensões para Edge Controllers na chamada de serviço aqui. O que a gente precisa fazer? Eu dei uma olhada pesquisando em alguns fóruns que se tornou completamente obsoleto, e agora a gente tem aqui a nova biblioteca JSON para .NET Core 3.0. Isso já faz parte do .NET Core 3.0, então eu vou instalar, deixa eu desinstalar também o pacote. Ok. Então, vou instalar esse pacote aqui, Microsoft ASP.NET Core MVC NewSoft.json, que é o nativo agora do ASP.NET Core. E deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses outros erros, ok. Deixa eu salvar. Então, se a gente voltar aqui no nosso arquivo Startup, na nossa classe Startup, já está reconhecendo aqui o nosso método. Deixa eu dar uma olhada aqui em mais outros pacotes para ver se está tudo ok. Vou desinstalar o NewSoft.json, que a gente não está utilizando mais, para ficar tudo organizado. E o próximo erro que está apontando para mim, ou alerta, é referente aqui a essa classe, essa interface, na verdade, iWeb Host Environment, que não existe mais. E um outro erro aqui que para mim ainda é desconhecido, mas depois a gente dá uma olhada nele. Então, existe um alerta aqui referente ao iHost Environment, que se tornou obsoleto nessa versão do .NET Core 3.1. Vou trocar aqui para iWeb Host Environment. Se você perceber aqui, mesmo eu atualizando ele, aparecem alguns erros para mim referente a alguns métodos, como essa verificação aqui se está em ambiente de desenvolvimento ou não. Mesma coisa aqui. Então, mesmo seguindo a recomendação, não funciona, somente trocando a interface. Eu pesquisei, verifiquei em alguns fóruns e tá faltando a gente instalar e referenciar aqui um pacote específico para que possa ser reconhecido esses métodos. Deixa eu buildar aqui a aplicação. Então, mesmo buildando, vocês podem ver que não reconhece de maneira alguma. A gente precisa instalar um novo pacote aqui chamado Microsoft Extensions Hosting para 3.1, e a partir do momento que a gente instalar e referenciar, a classe Startup já vai passar a reconhecer automaticamente alguns métodos específicos da implementação do iWeb Host Environment, como isDevelopment. Deixa eu referenciar aqui. Deixa eu copiar e colar aqui, que fica mais fácil. Using Microsoft.extensions.hosting. Então, instalamos o pacote, referenciamos aqui e já está reconhecendo aqui o env.isDevelopment, tudo certinho. Aparentemente aqui não existe mais erro algum. Para você que gosta de utilizar
SPA com .NET Core. Eu estou utilizando aqui Vue.js, mesmo a aplicação não apresentando aqui erros de compilação mais, é necessário atualizar, instalar um pacote específico para SPA do .NET Core 3.1, que é Microsoft ASP.NET Core .SPA Services.extensions. Então, mesmo não tendo problema de build, sem instalar isso aqui, na verdade, se você fosse rodar a sua aplicação, daria um erro de runtime referente a Single Page Application. Eu instalei já tudo certinho e ele está apontando só um alerta aqui para mim, que se a gente der uma olhada aqui, ele está reclamando comigo que eu estou utilizando Microsoft ASP.NET Core.app e isso se tornou obsoleto. Então, quando você faz o upgrade para 3.1, existem umas regras de verificação aqui do que está incompatível, do que não é mais necessário para ajudar. Então, eu vou remover do arquivo .csproject a referência a esse pacote, vou salvar e vou realizar o build aqui novamente para ver se o alerta vai sumir da lista. Sumiu, só tenho duas recomendações aqui numa classe, userLogic. Então, a gente finalizou, foi muito tranquilo, é muito rápido de certa forma, e só para recapitular os passos que a gente fez, a gente atualizou a versão do .NET Core nas propriedades do projeto, atualizou os pacotes do NuGet, instalou pacotes exclusivos do .NET Core 3.1, fez a remoção de pacotes desnecessários e fez as modificações necessárias no arquivo startup.cs. Então é isso, espero que esse vídeo tenha contribuído para que você possa ter compreendido como migrar uma aplicação ASP.NET Core 2.2 para 3.1. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo de referência que eu mesmo escrevi há algumas semanas atrás sobre o assunto, também com passo a passo, um pouco mais detalhado a respeito de como fazer essa migração. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado!